Paz, irmãos. Hoje vamos falar sobre o propósito divino de Deus. E essa palavra de hoje retrata muito bem sobre o que a gente espera, porque muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo, e até as coisas acontecendo, só que da maneira que não esperávamos, ou da maneira que não deveria ser, ou coisas que nos pressionam, que a gente chega a desanimar, a nos entristecer. E essa palavra é justamente sobre isso. Primeiro a gente vai ler lá em Provérbios 19, versículo 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então a primeira coisa que a gente deve saber é que o homem ele sonha em muitas coisas, eles têm muito desejo, mas a primeira coisa que a gente precisa colocar em ponto aqui é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fala na palavra que a vontade de Deus é melhor, é a melhor coisa para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar é os nossos planos e nossos desejos na mão do Senhor. Ou seja, ô Senhor, será que isso que eu estou querendo é da tua vontade, é do seu querer, vai me beneficiar em tudo ou vai me fazer mal? Então, porque, por exemplo, às vezes, vou te dar até um exemplo, muita gente não recebe, por exemplo, riqueza igual para ele. Por quê? Porque muitas pessoas, Deus sabe, se ela, por exemplo, dá dinheiro para essa pessoa, tipo assim, em abundância, essa pessoa, ela não vai buscar mais a Deus e vai literalmente deixar de buscar a Deus por conta do dinheiro. Ou seja, vai olhar mais para o dinheiro do que para Deus. Isso acontece, são coisas. Então, isso é para mostrar que nem tudo o que a gente quer é realmente o que a gente precisa. Deus sabe o que é que a gente precisa. Então, como fala aqui, muitos são os planejamentos do homem. Só que no final, o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, o que Deus quer para nós é melhor. A gente deve buscar isso. Qual é a vontade de Deus para nós? Lá em Provérbios 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então muitas vezes a gente tenta pensar qual que vai ser o nosso plano, qual que vai ser a nossa meta, o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer, o que a gente vai fazer. Às vezes a gente tenta até fazer, mas que você deve descansar no Senhor, esperar no Senhor, confiar nele que vai dar certo, colocar nas mãos dele, e ele vai te dirigir os passos, como fala aqui no finalzinho. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, se você confia o seu caminho no Senhor, dá para ele vai. Você pode até falar: olha Deus, eu estou querendo fazer isso. Mas se você deixa ele caminhar, ele vai dirigindo a sua vida, né? Lá em João, capítulo 9, do 1 ao 3, tem uma história muito curta, mas que é bom para a gente ler isso aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim foi para que a glória de Deus se manifestasse nele. Os discípulos vão questionar: Jesus, olha, esse homem aí, por que ele está nessa situação? Ele é cego desde a nascença dele? Quem pecou para que isso acontecesse? Ele e os pais dele. Jesus falou: não, ninguém pecou. Na verdade, o que está acontecendo na vida dele é para que a minha glória fosse manifestada. Ou seja, essa história nos remete que muitas das coisas que acontecem na nossa vida é para a manifestação da glória de Deus. Então, se você está andando nos caminhos de Deus, na presença de Deus, pode saber que os seus passos estão se dirigindo a Deus. E mesmo que pareça hoje para você olha para a dificuldade, para as coisas assim que estão acontecendo, e para você fala assim: cara, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou ir? Ou você pensa em desistir? Não desista, continua, persevera, confia em Deus, permaneça em Deus, continua buscando a Deus, que na hora certa, no tempo certo, Deus irá usar isso para a glória dele. Será a sua história, será um testemunho para isso. Então pode confiar em Deus. Primeiro, igual eu te falei, busca dos seus caminhos, para onde que você tem ido. Confia no Senhor, direciona, fala: Deus, eu direciono, eu te entrego minha vida, eu te entrego meus caminhos, eu te entrego meus planos. Eu coloco ele, fala assim: ó Deus, eu quero comprar tal coisa, será que eu posso comprar? Conversa com Deus, tenha essa intimidade com Deus, colocando seus desejos, sonhos, objetivos na mão dele, e deixa que ele dirija. E na hora certa, no tempo certo, ele vai fazer. E mesmo que para você, nossa, Deus não está agindo, Deus não está fazendo, Deus sempre está agindo, é a gente que não percebe. E na hora certa e no tempo certo, as coisas certas vão acontecer conforme a vontade de Deus, se for da vontade de Deus. Jeremias 29:11 diz assim: que eu bem sei os pensamentos de vós,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para guardar os fim que esperais. Então, Deus, ele tem um propósito divino nas nossas vidas. E como ele diz aqui, os pensamentos que eles têm para nós, primeiro, que são melhores que os nossos, e segundo, que são pensamentos de bem, para que a gente se beneficie com isso. Então, confia apenas em Deus, se entrega de cabeça nas mãos de Deus, confia que vai dar certo, mesmo com a dificuldade, com algo que pode vir, né, tentando impedir você de prosseguir. Continua, persevera, que no fim vai dar certo. Saibam que Deus, ele tem um propósito maior nas suas vidas, que, como Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. Então o tempo certo vai chegar. E mesmo que a dificuldade esteja batendo, Deus, ele sempre quer o nosso bem. Então a pequena tribulação que a gente passa hoje vai nos render um eterno peso de glória. Então isso para mostrar que no começo parece que é até sofrido. Só que quando vem o resultado, você fala, oh, glória a Deus que eu passei por tudo isso, que graças a Deus só por conta disso que eu cheguei até aqui. Então mesmo que seja dor, mesmo que seja aflição, mesmo que seja problema, tudo isso vai te levar para onde quer que Deus quer que você chegue. Contanto que você confie nele, entregue seus passos para ele e deixe ele dirigir sua vida. É isso, que Deus abençoe grandemente vocês e cuide de cada um.